Oi, meu nome é Melk e eu não sei sobre o que é esse vídeo, só liguei a câmera e comecei a falar agora. Eu acho que é um pouco sobre esforço, recompensa, dedicação, sonho, enfim, eu vou falar sobre um monte de coisa, provavelmente. Mas eu acho que o ponto inicial é sobre como a gente tem objetivos e como a gente deseja alcançar coisas ou pessoas, de certa forma. E eu não digo isso de uma forma em um relacionamento, mas digo alcançar de, às vezes, sei lá, falando para um público e querendo que esse conteúdo chegue a algumas pessoas. E nós temos objetivos na vida, acho que não tem como fugir disso e não tem como não ter objetivos na vida. Acho que isso é bem complicado de você não ter, sabe? De você não ter uma meta, um objetivo, algo que você deseja. E acho que a gente tá sempre mudando, obviamente, mas acho que a gente sempre tem algo que a gente quer alcançar, que a gente quer fazer, que a gente quer realizar. E acho que é muito interessante de observar isso e de observar como isso nos leva a querer alcançar as coisas. E de, nesse processo, achar que todo esforço tem uma recompensa. Eu não gosto muito dessa frase, porque parece muito frase de ensino médio e de... parece muito... eu não vou falar o que eu ia falar, mas... enfim, parece uma frase meio de coach, sabe? Tipo, todo esforço tem uma recompensa. Às vezes não. Às vezes a gente vai se esforçar, vai se dedicar, vai se entregar de corpo e alma pra algo e não vai dar em nada. Inclusive, corpo e alma não faz sentido porque a alma também vem de corpo. Enfim, às vezes a gente vai se entregar de corpo e alma pra fazer algo, pra conquistar algo, e isso não vai dar certo, e não vai dar resultado, sabe? E acho que isso é algo que a gente se depara todos os dias nas nossas vidas, e acho que é importante se deparar com isso desde quando a gente é criança, sabe? Com essa frustração, esse... como é que eu... meio que não dá, esse não dá certo de coisa, sabe? De tipo assim, quando você é criança e sua mãe fala, não, na volta a gente compra, e na volta não compra, sabe? E a gente vai lidando com essa frustração e vai entendendo como a vida é complicada, e isso dói muito pra gente quando a gente tá crescendo, sabe? De você entender que sua mãe não tem dinheiro pra comprar um videogame pra você. Que ela não tem dinheiro pra comprar o PlayStation, que ela vai comprar o Polystation. E é isso, sabe? E aí, acho que é muito complicado de você perceber isso, e é meio que uma recompensa de você ver o esforço que os seus pais fazem pra... Ei, não tem roteiro, tá vendo? Então eu vou falando o que vier na cabeça. É meio complicado de você perceber esse... quando você percebe que os seus pais se esforçam pra te dar a melhor vida possível com o pouco que às vezes eles têm. Mas é interessante de observar como a gente vai tendo essa percepção de que a gente tem que lidar com a frustração e de que a recompensa é muito boa, é muito positiva, apesar da gente chorar quando a gente recebe essa recompensa, é porque existe choro de alegria, choro de tristeza, enfim. Mas como a gente vai percebendo a frustração e meio que aprendendo a lidar com ela, e acho que isso é muito complicado de se entender e de fugir disso também, de... não sei se é uma percepção real minha ou se é algo que eu só vejo em determinadas situações, se não é algo... se é só uma percepção enviesada, se é só algo meu, sabe? Mas eu percebo muito que algumas pessoas, e eu me incluo nisso, têm dificuldade em lidar com a frustração. É interessante de observar como dá pra aprender a se frustrar e a lidar com a frustração jogando videogame. E o jogo que eu vou citar é muito ruim pra falar sobre isso, mas não tem jeito. Eu gosto de jogar jogo de futebol e eu gosto de jogar FIFA. E aí, acho que o FIFA me ajudou muito a entender sobre isso, sabe? Sobre essa percepção de lidar com a frustração e com o fato de que nós não estamos no controle. E isso é muito doloroso de você perceber que a sua vida nem sempre vai acontecer da maneira que você quer. Nem sempre você vai ganhar o jogo. O que eu quero dizer é que a vida não é um jogo, existe uma complexidade bem maior, mas ainda assim dá pra tirar muitas reflexões dos jogos que a gente joga. E eu percebo que no FIFA tem muito uma questão de você abandonar o controle. Isso conversa muito com o estoicismo, com Nietzsche. Nietzsche não era niilista, então não sei qual filosofia colocar pra Nietzsche, mas enfim, conversa muito com tudo isso e eu acho muito interessante de observar sobre como nós não estamos no controle e como isso é doloroso de perceber e de lidar com a frustração nesse processo. De entender que, tipo assim, nem tudo que você quer que aconteça vai acontecer. E mesmo aquilo que você se dedica, que você se esforça e que você tem o mérito disso, não vai acontecer. E isso é muito complicado de você perceber, de você lidar, sabe? Tipo assim,
nem tudo aquilo que você quer vai dar certo. Isso é muito complicado, porque a gente se coloca num ponto de que... E muitas vezes a gente ouve isso, e é muito imbecil falar isso. Porque quando a gente é criança, a gente ouve isso de que, ah não, o seu esforço vai ser recompensado, mas não é assim que funciona. Você tem que fazer isso por você, sabe? O esforço que você dedica a algo, a algum objetivo, a alguma meta, a algo que você deseja, é um esforço que você tem que fazer por você mesmo, porque não vai dar certo. Porque pode não dar certo, não quer dizer que vai dar certo só porque você tá se esforçando muito. Sabe, você pode se esforçar, você pode se dedicar, você pode entregar o seu suor, sangue, lágrimas por algo, e mesmo assim pode não dar certo. E aí quando a gente ouve de que, ah não, todo esforço tem uma recompensa, eu acho isso tão bobo, porque quando a gente é criança, quando a gente tá crescendo e virando adulto, antes da gente virar adulto, na verdade, quando a gente tá crescendo mesmo, bem no começo de criança, a gente vai aprendendo que existem as frustrações, de que a gente tem que lidar com elas, de que é a vida, e é isso, sabe? Eu sei que eu simplifiquei muito, mas a gente vai aprendendo a lidar com a frustração quando a gente é criança. E a gente vai aprendendo a entender que, tipo, é isso. Não tem nada que você possa fazer. Nós não podemos fazer nada. A frustração é a frustração, a vida é a vida. E a vida muitas vezes é tão dolorosa que ela vai te frustrar, e te frustrar, e te frustrar. Às vezes, a gente... Não que eu desejo isso pra você e nem pra mim, mas às vezes a nossa vida vai ser uma merda. E essa é uma percepção muito dolorosa de você compreender. De você entender que a vida é sofrimento. E claro, isso não significa que não existam coisas boas na vida, porque a vida é complexa e tal. Mas significa que muito da vida é sofrimento. É a constante ânsia de ter e o tédio de possuir e tudo isso. E é muito complicado de você abrir a sua mente pra isso, porque isso não vai só pra frustração de você não ter o brinquedo que você queria. E claro que isso quando você é criança dói muito, mas aí há frustrações de coisas que você se dedica bem mais do que isso, sabe? De você passar a sua vida inteira estudando pra formar no ensino médio, e do ensino médio você vai pra uma faculdade. Às vezes você não passa nessa faculdade que você tanto desejava, e isso é uma frustração gigantesca, porque você dedicou pelo menos 3 anos da sua vida no ensino médio pra entrar na faculdade. E pior, quando você entra na faculdade e aí você passa 4 anos ou 5 anos dedicados ou mais dedicados inteiramente para uma formação profissional, para você conseguir um emprego, porque ah não, eu faço pela educação, pelo conhecimento, beleza, mas conhecimento não vai encher barriga se você não tiver um emprego, sabe? Quer dizer, é meio triste de pensar isso também, mas enfim, não é sobre isso, não é sobre capitalismo. Mas é meio triste de você pensar de que às vezes você vai se dedicar 4 anos ou mais da sua vida para algo e você não vai conseguir uma recompensa por isso. E é muito doloroso de pensar que a vida é uma constante frustração. Porque nós sempre queremos algo e parece que quanto mais você quer alguma coisa, mais você tende a se frustrar se isso não der certo. Mas ainda assim você deveria deixar de querer as coisas porque você pode se frustrar. Eu acho que a solução tá no equilíbrio. E eu penso muito sobre isso de uma forma geral, sobre como equilíbrio é uma resposta para as coisas, de certa forma. Como equilíbrio meio que ajuda a gente a tá nesse ponto de eu gosto disso, mas não a ponto de me fazer mal. Eu valorizo isso, mas não a ponto de deixar de valorizar a outra coisa. E acho que equilíbrio é um bom ponto pra gente ter como... É um bom princípio pra você nortear a sua vida. E acho que nesse ponto de equilíbrio, isso é muito válido pra quando a gente tem desejos, sonhos, objetivos. Porque isso nos coloca num ponto de nos esforçarmos. E é muito importante se esforçar por algo que a gente deseja, por algo que a gente quer. Mas entender que a vida é frustração, é sofrimento e de que pode não dar certo. É importante estar bem, é importante estar equilibrado pra você não sofrer por aquilo que você tanto desejava e que não aconteceu. E nossa, isso é complicado de você pensar. Eu tô reforçando isso, mas é porque agora me veio especificamente sobre relacionamentos. Às vezes você quer estar num relacionamento e você quer estar com alguém e talvez a sua percepção seja um pouco... Não infantilizada, mas a gente cresce achando que um relacionamento é uma resposta, e não é. E a gente também cresce com visões que, claro, a gente sabe que, beleza, são filmes, são séries, são livros. Não quer dizer que correspondem à realidade. Mas ainda assim a gente cresce rodeado por essas mídias
E aí a gente pode ter uma visão que não corresponde à realidade. Tem muitos clichês em comédias românticas, e aí eu assisto algumas comédias românticas e fico pensando assim, gente, isso não faz sentido, não faz sentido nenhum. Assim como todo esforço tem uma recompensa, não faz sentido. Toda essa história romântica de que, eu preciso encontrá-la antes que ela parta no elevador. Antes que ela pegue o avião para Nova York, eu não possa mais vê-la e tal. Isso é tão bobo, sabe? Não que seja bobo você buscar por alguém, mas é tão bobo de ter essa visão de que porque você se esforça e você se dedica por algo e você precisa fazer um sacrifício romântico de, atravessar a rua pra pegar e encontrá-la antes que ela vá pro avião em Nova York. Sabe, tipo... pro avião em Nova York. De avião pra Nova York. Enfim. Nada disso faz muito sentido quando a gente fala sobre relacionamentos. É claro que relacionamentos são esforços, exige esforço, exige sacrifícios. E essa é uma parte importante e é preciso abrir mão de coisas, assim como pra tudo que você quer, pra tudo que você deseja. Mas aí é que eu falo sobre o ponto de equilíbrio, sabe? Porque eu vou concluir o que eu tô pensando sobre relacionamentos, mas acho que é só sobre isso, sobre como esses clichês não fazem muito sentido de que você precisa... É o quanto você se esforça, o quanto você se dedica pra isso acontecer. Às vezes não. Às vezes no relacionamento você vai precisar se esforçar, se dedicar pra que isso seja possível, fazer um esforço. Óbvio que você precisa fazer um esforço, né? Você precisa fazer um esforço pra estar com alguém, mas eu tô dizendo, tipo assim... Às vezes pra algumas pessoas pode fluir mais naturalmente, porque tem uma rotina mais leve e tal. Às vezes pra outras pessoas é preciso um pouquinho mais de esforço, de tolerar um pouquinho mais o cansaço pra estar com alguém, pra passar um tempo com alguém porque você gosta daquela pessoa e porque você a valoriza a ponto de você passar tempo com ela, mesmo que você esteja um pouco cansado e sua rotina seja difícil e tal. Varia de pessoa pra pessoa e acho que tem muito disso quando se fala sobre a vida, sobre amor, sobre tudo mais, que não existe uma resposta, sabe? As coisas são... É a primeira vez que a gente vive essa vida e é claro que existe uma pessoa falando algo, seus pais podem dizer algo, seus familiares, os filmes que você assiste, tudo isso, mas não existe uma resposta certa e acho que isso é algo que é muito importante da gente compreender, de que não existe uma resposta certa e não existe uma solução para a nossa vida e não existe uma resposta certa para a vida, de você chegar no fim da sua vida e dizer assim, não, eu vivi certo. Eu acho que mais importante do que viver certo é viver a melhor vida, com a melhor das possibilidades. E eu não sei porque que eu entrei nisso, eu vou voltar pra falar sobre... Tem um pouco a ver porque eu tô falando sobre vida e tal, mas o ponto é mais sobre esforço, sobre frustração, fracasso, enfim. O peso das nossas derrotas é muito importante da gente ter equilíbrio, pra gente não se deixar levar por aquilo que a gente tanto desejava, que a gente tanto sonhava e que não aconteceu. Eu esqueci o que eu ia falar, não era isso, mas isso também é importante de como o equilíbrio nos ajuda a lidar bem com os nossos fracassos. E acho que fracassar é muito humano, não tem como fugir disso, a gente vai fracassar. E acho que uma vida de fracassos não deixa de ser uma vida boa. Apesar de que fracassar implica em que você falhou naquilo que você tanto desejava. Mas, como eu disse, não existe uma fórmula de vida, não existe uma resposta certa para a vida que você está vivendo e para a vida que eu tô vivendo. E acho que quando a gente percebe isso, é que a gente se depara com angústia. E eu não lembro se é na fenomenologia, se é no existencialismo, acho que nos dois. Acho que Kierkegaard fala sobre isso, mas outros filósofos também falam. Mas enfim, quando a gente se depara com essa noção de que a vida não tem essa solução ou esse caminho certo a se seguir, é que a gente se depara que a gente percebe que não existe uma resposta certa. E aí, qual resposta eu sigo? Mas é aí que a gente percebe que a gente não precisa seguir resposta nenhuma. Porque todas estão certas. E todas estão erradas. Porque não existe a resposta certa nem a resposta errada. É meio complicado de entender isso, né? Mas eu acho que se você tá nesse vídeo, você provavelmente vai entender isso que eu tô dizendo. Mas eu queria trazer uma pergunta que eu anotei no meu caderno há muito tempo. E eu queria compartilhar ela com vocês. Se você pudesse ter alguém para te dizer quais decisões tomar para alcançar seus objetivos, você o seguiria? Se o fizesse, ainda seria livre? Isso é meio complicado de pensar, tipo assim... É muito interessante a gente pensar nas respostas que a gente procura para as nossas perguntas. Mas será que a gente tá fazendo as perguntas certas? Tipo,
Será que a gente tá buscando os objetivos corretos da maneira correta? E será que aquilo que a gente quer agora é de fato o que é melhor pra gente? Porque às vezes a vida vai traçar um caminho diferente daquele que você desejava, daquele que você esperava alcançar. E mesmo assim, isso não significa que a sua vida vai ser ruim. Porque às vezes a gente está tão focado em querer algo que a gente não compreende que esse algo talvez não seja tão importante, ou não seja aquilo que é interessante pra gente. Às vezes a gente está tão focado na carreira que a gente esquece que a carreira não é tão importante. Ganha dinheiro para perder a saúde, depois gasta dinheiro para recuperar a saúde, alguma coisa assim, enfim. Quando a gente passa tempo demais focado em algo, a gente esquece de focar nas outras coisas. E mais uma vez, esse é um ponto de buscar equilíbrio. De entender que... E é muito interessante de observar isso, eu estava ouvindo isso recentemente, bem recentemente mesmo, hoje, sobre acho que é Pedro, do canal Cogumelando, falando sobre como a felicidade é composta de momentos alegres de coisas diferentes. Isso é muito interessante de observar, de como a felicidade não existe como a repetição de uma mesma coisa. Como a repetição de um estímulo não vai te gerar felicidade. Porque a felicidade está nessa diferença de estímulos. E está em você ter uma curva de tristeza também. Da vida ser sofrimento. De você ter fracassos e ter falhas para comparar com os seus sucessos. E às vezes você não vai ter sucessos se você olhar pelo lado errado. E às vezes a gente está buscando sucessos e não é esse o grande objetivo da vida. A vida para si mesmo, a vida em si mesmo é a explicação da vida. E acho que isso é complexo, tão complexo quanto a vida. De entender que não existe um significado padrão para a vida e de que talvez a resposta não esteja em... não exista uma resposta exata. Talvez não exista um significado exato para a vida. E aí quando a gente fica muito focado em procurar não soluções, mas procurar objetivos que vão satisfazer aquilo que nós tanto queremos, tanto buscamos, a gente vai correr sempre atrás de algo que nunca vai chegar. Ou que quando chegar, a gente vai ter corrido tanto que não sei se vai ser tão legal. Porque a gente se esforçou tanto para alcançar algo no futuro que a gente deixou de aproveitar o momento presente. E é nesse ponto que é importante ter equilíbrio. Acho que não dá para deixar de querer coisas no futuro, de desejar algo, mas de entender que a vida não é só feita do futuro. Ela é feita principalmente do presente. Porque é no presente que você constrói o futuro. É no presente que você pode alterar a sua realidade, de certa forma. Não alterar a realidade, mas alterar a sua vivência e a sua vida. Isso acontece no presente. E entender isso é compreender que mais importante do que pensar somente no futuro, em como eu vou estar daqui a 10 anos, naquilo que eu quero conquistar. Aquilo que você quer conquistar só pode ser conquistado hoje. E ainda assim não significa que você vai conquistar. E a gente volta pro ponto do começo, sobre como nem todo o esforço tem recompensa. E como às vezes a gente vai se sacrificar muito para algo e isso não vai dar resultados. Ou não vai dar os resultados que nós esperávamos. E acho que o esporte ajuda um pouco a gente compreender isso. O esporte ajuda a gente a entender que, mesmo em esportes coletivos, e eu acho que principalmente em esportes coletivos, porque existem muitas pessoas ali se sacrificando por algo, sabe? E se dedicando o máximo que elas podem, eu espero, pra fazer algo, pra conquistar um objetivo, e aí nem sempre isso dá resultado. E aí eu fico pensando sobre como é essa frustração, sabe, de não só pra quem tá ali durante a temporada, durante o ano, pra conquistar um objetivo e chega na final e não dá certo, mas imagina pra quem dedicou uma vida inteira pra algo e quando chega, tipo assim, no período de se tornar profissional, as coisas não dão certo e aí tem que mudar de profissão, mudar de carreira, desistir do sonho. É muito doloroso você desistir dos seus sonhos. E de forma nenhuma eu tô tentando desencorajar ninguém a desistir dos sonhos. Eu não quero desistir dos meus sonhos. Mas acho que a gente pode sonhar, mas não a ponto de deixar de viver por causa dos nossos sonhos, sabe? Vamos falar de outro filme agora. Sobre... esqueci o nome do filme. Fora de Série. Em Fora de Série, bem no começo, se você não assistiu, assiste esse filme, é muito bom. Enfim, nesse filme, o começo do filme existem duas garotas que dedicaram a vida inteira delas para entrarem em universidades e sacrificaram muito dessas experiências da adolescência para serem, tipo, certinhas e tal.
E aí elas descobrem que os outros adolescentes que não estavam sendo certinhos igual elas também conseguiram estar numa faculdade, às vezes na mesma faculdade que elas, ou, enfim, com outros objetivos de vida, e conseguiram alcançar sonhos nesse processo. E elas percebem que elas sacrificaram muito, sendo que elas não precisavam sacrificar. E acho que isso também vale muito para qualquer objetivo, para qualquer coisa que a gente quer na vida. Às vezes a gente não precisa se sacrificar para conquistar algo. E isso não quer dizer que as coisas não exijam sacrifícios, mas de que se sacrificar demais implica em abandonar muito daquilo que você tem no presente. E às vezes isso não é necessário. Às vezes não é preciso deixar de viver o seu presente porque você está focado demais em algo no futuro. Porque esse futuro pode não acontecer. E porque isso pode levar a uma frustração tão grande que pode te fazer muito mal. Porque quando a gente vai aprendendo, e aí eu volto pro esporte, quando a gente vai aprendendo a controlar cada pedacinho, cada coisa, a criar hábitos e a lidar com diversas situações para estar sempre preparado para ganhar, e mesmo assim a gente perde, significa que você se esforçou tanto, e isso não deu resultado nenhum, ou não deu o resultado que você esperava. E aí é uma percepção muito dolorosa de que seu esforço não teve a recompensa que você esperava. Só que a recompensa da vida e a recompensa da sua vida não pode ser aquilo que você espera alcançar. Não só de bens materiais, mas de qualquer coisa. A recompensa da sua vida tem que ser a própria vida. A vida em si mesmo já é um privilégio. A vida em si mesma já é um privilégio muito grande. De entender que a vida é sofrimento e existem muitas coisas ruins na vida, mas de que ainda assim, olhe para sua vida e talvez não seja a sua situação, mas eu só posso falar por mim mesmo, mas na minha situação eu olho e percebo o quão privilegiado eu sou e o quanto a vida é boa. E acho que isso me faz pensar muito sobre como o fracasso é uma opção e uma opção que não faz mal. Fracassar significa que você tentou. E eu prefiro 1000 vezes tentar, mesmo que eu nunca consiga, do que desistir antes mesmo de ver se era possível. Porque se a vida é feita de possibilidades, se existem possibilidades, infinitas possibilidades e caminhos no futuro e tudo isso, se você não tomar nenhuma atitude, se você não faz nada a respeito disso, você não vai chegar em nenhum desses possíveis futuros. Porque você estava parado demais, com medo de tomar decisões. Se você não tomou uma decisão agora, você já está tomando a decisão de não tomar essa decisão. Aí a gente vai falar sobre... Esqueci quem é o filósofo que fala isso. Esqueci o filósofo que fala isso. Mas enfim. Quando a gente toma decisões, mesmo com medo do fracasso, a gente está escolhendo a possibilidade de fracassar. Mas a possibilidade de dar certo. Não tem como você saber se você nunca tentar. Então, mesmo com o fracasso, com a possibilidade do fracasso, mantenha o equilíbrio. Perceba que a vida em si mesma é relativamente boa, e de que, claro, isso também, a vida também implica em sofrimento, em dor, em fracasso, em falhar, em se frustrar, mas não desista dos seus objetivos, daquilo que você quer, daquilo que você deseja, mas esteja preparado para falhar e não se preocupe tanto se você falhar. Errar é humano e acho que é errando que a gente aprende. E a vida é um constante aprendizado, porque não existe fórmula certa e porque a gente vai estar sempre aprendendo, se deparando com algo novo, mas acho que se a gente não se deparar com nada novo, quer dizer que a vida está estagnada. Então, às vezes, as coisas novas vão nos frustrar, vão nos fazer sofrer, às vezes a gente vai fracassar, mas a gente nunca pode deixar de tentar. Mesmo que tentar signifique fracassar e errar. Deixar de errar significa deixar de tentar. E isso eu não estou disposto a fazer. Espero que você também não.